Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? O som está chegando lá com atraso. Então, nós vamos, em primeiro lugar, já agradecendo a presença dos espíritos protetores desse trabalho de desobsessão das quartas-feiras, e levarmos o nosso pensamento buscando a conexão com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedindo a este querido irmão maior que nos envolva nas suas mais puras vibrações de paz e de amor, para que tenhamos harmonia íntima, discernimento, para ouvirmos e refletirmos sobre as questões que hoje vamos aqui colocar à luz do Evangelho do Mestre amado. E neste momento, então, estamos abrindo o trabalho. Hoje nós temos o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou. E como todos os capítulos deste Evangelho, começamos sempre com um texto retirado da Bíblia, né? No caso do Evangelho de Mateus, que nós vamos ler porque ele é um pouquinho grande e ele tem coisas bem interessantes no meio. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu devolver suas mulheres, vossas mulheres. Mas isto não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa que o outro devolveu, comete também adultério. Então, nesse texto nós temos aqui a lei natural e a lei social. O que diz a lei natural? Deus nos criou macho e fêmea. Deus criou dois sexos. E vamos ver por quê depois, né? E a lei social, que ele se refere, por que Moisés permitiu que se desse à mulher uma carta de separação? Naturalmente que naquela época, e ainda hoje na maioria dos países orientais, né, a mulher é propriedade do homem, né? Então ele permitiu que desse uma carta de separação e devolvesse para o pai, para a família, né? Porque a mulher não tinha e não tem em muitos países ainda a legitimidade jurídica, ela não existe juridicamente, ela pertence a um homem, ou ao pai ou ao marido. Tá? Então essa é a lei social, a lei que Moisés determinou para que houvesse ordem, para que houvesse estrutura da família, né? E essa lei social, ela se estabeleceu em todas as comunidades, porque todos nós que vivemos em comunidade temos que ser regidos por leis para que determinem, no caso, o casamento civil, foi criado o primeiro casamento religioso.
casamento religioso. Então, a Igreja Católica criou os sacramentos, entre eles a união do homem e da mulher, né? Como o padre unindo em nome de Deus um ato indissolúvel, né? Esta expressão não separeis o que Deus juntou vem desta indissolubilidade do matrimônio criada pela Igreja Católica para reprimir os costumes, né? E criar uma estrutura que naquela época se considerava a melhor estrutura social para as pessoas viverem em paz, em harmonia, né? E mais tarde, aqueles países que não eram países laicos, que não obedeciam uma religião, criaram o casamento civil. Antigamente nós tínhamos os 2 casamentos e as pessoas faziam questão de casar nos 2 casamentos, no civil e no religioso, né? Com aquela brincadeira, mas na verdade com um misto de coisa séria, que era bem casado, né? Mas o que é o casamento, afinal? Hoje em dia, nós sabemos que não há necessidade mais do casamento civil, né? Que determina os direitos do homem e da mulher, e principalmente dos filhos, porque hoje em dia qualquer união estável entre um homem e uma mulher, ou mesmo entre hoje em dia pessoas do mesmo sexo, já configura uma responsabilidade perante a lei, né? Não existe mais essa necessidade de um cerimonial. Bem, isto é o que nós temos, mas, na verdade, este texto demonstra justamente a época em que a mulher era completamente propriedade, né? Responsabilidade do homem. Hoje em dia nós sabemos que muitas coisas mudaram e é isso que a gente vai ver juntos, as coisas que mudaram para ver a que ponto nós chegamos, né? A gente tem que conhecer o passado para entender o presente e prevenir o futuro. Então a pergunta que se faz é o que Deus juntou? Não separeis o que Deus juntou. Será que o casamento é o que Deus juntou e não podemos separar? Então nós vamos buscar, dentro da doutrina espírita, a explicação que temos muito claro nos livros de André Luiz, e que ele diz principalmente Evolução em Dois Mundos, que já os primeiros seres que habitaram a Terra, com um mínimo de configuração molecular, já traziam no seu íntimo forças ativas e passivas para se relacionarem entre si, porque vida é troca de relação. Então, os seres criados já traziam em sua configuração energias físicas e energias ativas. Quando começaram a relacionar-se entre si, né? Quando começou a vida, quando começaram a relacionar-se entre si, eles foram, aos poucos, alguns acumulando mais energias positivas, outros mais energias negativas. Com o tempo, os seres aprenderam a criar corpos, organismos que apresentassem essas cargas negativas ou positivas para serem trocadas entre si. Começa a reprodução sexual. Os seres, a partir, segundo André Luiz, a partir das algas verdes, começam então a reproduzir-se sexualmente, né? O macho e a fêmea.
com a finalidade da reprodução de corpos. Então, a partir daí, os seres se passam a ser co-criadores, passam a participar da criação divina. Agora vão criar os corpos para que novos seres possam vir habitar a Terra. Né? Esta força, que nós chamamos de magnetismo, segundo André Luiz, é a força do amor, é a força que une desde os átomos, as partículas atômicas, até a atração dos astros. É a mesma força. É a mesma força que nós usamos em toda relação, principalmente na relação sexual. Então, nós vamos ver. E aí nós aprendemos com André Luiz que o sexo não está na união fisiológica, o sexo está na mente. É a força mental que nos faz buscar o outro. E que o sexo fisiológico é apenas uma das manifestações, inclusive a mais natural, desta relação que todos nós temos que ter uns com os outros. Nos animais, esta relação sexual se manifesta apenas como instinto, né? Os animais só se reúnem para o acasalamento, depois se separam. Formam famílias muito pequenas. As aves aí já conseguem formar famílias maiores. As aves já têm um relacionamento que não se restringe só ao acasalamento do macho e da fêmea. Né? As aves nos dão exemplos de relacionamento de afeto. Aí nós já começamos a ter o afeto não só como instinto, mas já como emoção. Quando as aves constroem seus ninhos com todo amor, fazem o possível para ali colocar os seus filhotes. E os cuidam com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, inclusive o macho e a fêmea, em quase todas as espécies de aves, eles participam do cuidado com os filhotes, até que eles possam sobreviver por conta própria. Ao chegarmos aos humanos, nós vamos ver que esta relação, ela começa também com o instinto. O homem primitivo, ele é ainda só instinto. Ele busca a posse da mulher pelo desejo sexual, que mais tarde, pela convivência, vai se tornar já não mais só por instinto, mas já entra a afetividade, a emoção, já a simpatia, já a carinho. Né? E é justamente a família a base de toda a evolução humana, porque a partir da família, o homem, embora nós sabemos que pela força física o homem sempre dominou a mulher, né? O homem precisava da força física para enfrentar os perigos daquela mundo selvagem. A mulher precisava da força psíquica para criar os seus filhos, para cuidar deles. Então, isto criou uma divisão tão grande e o homem se apossou da mulher, ainda por instinto, mais tarde, por emoções, ele passa a apoderar-se da mulher. E como os filhos que nascem daquela mulher, ele precisa ter certeza de que são seus filhos, ele cria propriedade.
né? Ele mura, ele coloca cercas, este pedaço de terra é meu, aqui eu coloco tudo que é meu. O que eu tenho? Todo o meu patrimônio é a mulher, mas vigiada, né? Para que eu possa saber que os filhos são meus. Os filhos, o gado, né? O homem aprende a usar o gado para o trabalho agrícola. Mais tarde, nas civilizações, os escravos são tudo patrimônio do homem. E sobre esse patrimônio, o homem passa a ter autoridade absoluta, autoridade de vida ou morte. Assim eram nas primeiras grandes civilizações. Se bem que houveram grandes civilizações, como a dos egípcios, por exemplo, que já a mulher era muito bem tratada, não havia esse rigor, né, esse distanciamento, esse poderio do sexo masculino. Mas isto é, embora, digamos, selvagemente, a estrutura da família. Foi assim que a família se estruturou, né? E nós podemos dizer que a família é a coisa mais bem bolada que Deus poderia ter inventado, para que os espíritos que aqui chegassem pudessem ter aprendizagem. Porque o que nós vamos fazer? Qual é a finalidade de descermos ao mundo terra, ao mundo material? Para evoluir, para crescer, para aprender. Então, é na família que temos a escola, o laboratório, a oficina de trabalho. É juntos com os outros que nós vamos modelar aquelas virtudes que trazemos implícitas em nós, né, como filhos de Deus. Então, o que é que nos une, afinal? O que nos une é a necessidade de nos amarmos. Porque Deus é amor e Ele nos criou, cada um de nós é uma semente de amor. E tem de aprender a conviver com o outro. A grande lição que nós vamos aprender aqui na Terra é aprendermos a conviver uns com os outros. Por isso que esta relação sexual de instinto para a sobrevivência da espécie passa a ser alimento psíquico. Eu sempre digo aqui que o afeto, não que o afeto se consista só na união sexual, é uma das formas de conquistar afeto. E o afeto é o alimento necessário, primordial para que possamos ter saúde mental, né? Então, saber o que é sexo. Sexo não é só a relação homem-mulher. Sexo é a relação entre dois seres com polaridades diferentes. Estes são os laços que nos unem. Então, nós vamos ver que, já falamos isso, que nas grandes civilizações, o domínio do homem sobre a mulher foi muito grande, né? Havia, assim, total dependência da mulher, e essa total dependência, ela se estendeu até o início do século XX. Ainda era assim. Né? Mas antes disso, nós tivemos a Igreja Católica, ela tentou valorizar a mulher. Ela colocou, então, querendo criar o culto a Maria como mãe de Deus, porque erroneamente consideravam Jesus como Deus, né? Maria seria a mãe de Deus, uma coisa ilógica, absurda, né? Mas aceita dogmaticamente. Ela seria, então, a mulher que veio resgatar o pecado de Eva.
porque o pecado de Adão e Eva no paraíso teria sido a relação sexual. São coisas tão absurdas que se nós parássemos para pensar, e a gente não gosta muito de parar para pensar, nós íamos ver que são coisas absurdas, coisas absurdas. Então a mulher, Maria veio valorizar o que Eva tinha desvalorizado. A mulher passa a ser, então, o valor da mulher passa a ser na virgindade, porque Maria era virgem. E este valor virgindade, no início do século XX, ainda trouxe muito sofrimento. Se ouvia muitas vezes falando assim, coisas incríveis, moças que se deixavam levar, porque não havia preparo nenhum para a mulher até casar, não havia preparo nenhum sobre o sexo, né? Então, moças que se deixavam levar e tinham relações sexuais e ficavam grávidas, muitas se matavam de vergonha, porque era a virgindade passou. Por quê? Porque era o domínio do homem sobre a mulher, né? O domínio do homem sobre a mulher. E é isto justamente que depois veio a partir do cristianismo veio a fase do romantismo. Então, romancear a moça, a donzela, aquela que fica no palácio, guardada, né? Porque é um bem precioso, que é acumulada, bajulada, enfeitada, esperando o príncipe encantado. Também este preconceito trouxe graves problemas, porque as moças despreparadas, as mamães despreparadas, o que se fazia no início do século XX? A moça já era criada para o casamento. Ela ficava presa em casa, o homem solto, os meninos iam para a rua, as meninas ficavam dentro de casa, aprendendo a bordar, aprendendo prendas domésticas, fazendo enxoval para quando o príncipe encantado aparecesse. E esse príncipe encantado, muitas vezes, era um sapo feioso, terrível. E aí era o desgosto. E aí as mulheres não podiam se separar. Por quê? Porque estava escrito, não separeis, que Deus juntou pela igreja. Então não podia separar. As mulheres sofriam e passavam a vida sofrendo num relacionamento tóxico, mas ainda havia estrutura. Por quê? Porque os homens estavam seguros. Mas, a partir do século XIX, graves mudanças no cenário mundial transformaram esta estrutura familiar, derrubaram essa estrutura familiar. Em primeiro lugar, a criação da indústria, começaram as fábricas, né? Descobriram a máquina a vapor, o motor, começaram as máquinas a funcionar, a produzir coisas que não haviam antigamente, objetos, aparelhos, coisas maravilhosas, as pessoas se encantavam, aí precisavam de muita gente para trabalhar nas fábricas, para dar valor, para dar saída à produção. As mulheres começaram a trabalhar, mas ainda sob o jugo do homem. As mulheres só trabalhavam com licença do marido, senão não podiam trabalhar. Aí vieram as duas grandes guerras mundiais que assolaram a Europa, economicamente arrasaram a Europa, né? E que trouxe graves problemas também nos Estados Unidos, até no Brasil nós recebemos influência dessas grandes modificações, né? Os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que trabalhar. Já
as mulheres já não são mais aquelas mesmas que deixavam se dominar, né? Elas agora sentiram o prazer de serem elas, de poderem ter a sua independência financeira, porque ninguém é independente se não o for financeiramente. Isso é uma das coisas que nós temos que ensinar para as nossas filhas. Ninguém é independente se não o for financeiramente. Em relação às mulheres e ao homem também, mas principalmente às mulheres. Então, o que aconteceu? Quando os homens voltaram da guerra, elas tiveram que ir para casa. Mas muitas já não aceitavam mais aquele regime de subjugação ao homem. Então, criou-se uma programação de encantar as mulheres assim, ó. A mulher é a rainha do lar. O lar é o descanso do guerreiro, né? Para a mulher se sentir maravilhosa no lar. E o guerreiro chegava cansado, violento, como até hoje muitos casos acontecem. E ela se sentindo a rainha, uma rainha de quê? Muitas coisas mudaram, muitas coisas tinham que mudar mesmo. Até que, a partir então dessa globalização dos meios de comunicação, em que todo mundo agora tem conhecimento de tudo, né? E agora então com a internet foi a pá de cal. A estrutura familiar, aquela estrutura fechada em que o homem dominava, cai por terra. E quando algo cai por terra, é preciso uma reconstrução. E nós estamos numa reconstrução. O que aconteceu com as mulheres que já não se aceitavam mais ser a rainha do lar, que queriam ser elas mesmas, que queriam ir para a rua, queriam ter as suas iniciativas, fazer a sua vida, criar a sua independência? E o que aconteceu? Em primeiro lugar, houve uma grande reação masculina contra isso. O feminismo, né? O feminismo começou mais ou menos a partir do século XIX. Já no final do século XVIII nós temos notícias já das primeiras feministas, aquelas mulheres que ousaram enfrentar a dominação masculina, né? Nós temos um exemplo do começo, fim do século passado e começo desse século, por exemplo, de feminista aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sim. Anália Franco, por exemplo, foi uma feminista. No início deste século, fim do outro início deste século, ela se comportava como um homem, porque agia na política, ela criou infinidades de creches para as crianças numa época em que, a partir da absolvição da escravatura, as mães tiveram que trabalhar e as crianças ficavam soltas na rua. Ela criou creches em São Paulo e ao redor de toda a cidade de São Paulo, por todo o estado de São Paulo, para cuidar das crianças, né? Ela enfrentou, não queria casar, claro, como toda moça daquela época, o pai sonhava com o casamento dela, apresentava os candidatos e ela não queria nenhum. Até um dia ela criou coragem de dizer para o pai que a meta da vida dela não era o casamento, era o problema social das crianças, né? Das crianças abandonadas. Fez um trabalho muito bonito e nós tivemos muitos exemplos de feministas naquela época. O feminismo é sadio, desde que ele não queira ser
uma luta contra o homem, porque não é uma luta contra o homem, não é homem contra a mulher, não é a mulher agora querer masculinizar-se, ser melhor que o homem, não é o homem continuar querendo ser melhor que a mulher, é homem e mulher dentro da mesma igualdade. Então nós vamos ver o que é que diz a doutrina espírita. A pergunta que Kardec fez para os espíritos têm sexo? E o que os espíritos superiores responderam? Não como entendeis. O que quer dizer isso? Não como, não precisam ter características fisiológicas de homem e mulher, mas conservam as características psicológicas do homem e da mulher, conforme os papéis, porque nós não nascemos homem e mulher, nós somos espíritos e viemos à Terra, ora como homens, ora como mulheres, conforme o papel que nós precisamos desempenhar aqui, conforme as aprendizagens que nós vamos fazer aqui. Tá? Então não é fixo, eu não sou sempre homem, eu não sou homem, não sou mulher, eu sou um espírito que estou envergando nesta encarnação o corpo de mulher, mas trago características diferenciadas, né? E ainda dentro do Livro dos Espíritos, sobre a igualdade dos direitos, da lei de igualdade. São iguais os homens e as mulheres, né? São iguais os homens e as mulheres, sim. São iguais com funções diferentes. Atualmente, só existe a função de gerar e amamentar o filho, que é privilégio da mulher. Todas as outras funções podem ser exercidas por homem ou por mulher. Por quê? Porque vai depender das qualidades que a gente vem buscar aqui. Então nós vamos ver quais são as características psicológicas que definem o homem, por exemplo. Você sabe, antigamente essas características eram bem diferenciadas, né? O homem tinha a liderança, o dinamismo, a lógica, a coragem, a resistência física, a razão. Isto era próprio do homem. O homem tinha que agir assim. A gente ensinava os meninos, o pai ensinava a ser homem. Não chora, homem não chora, porque o homem tem que ser forte. Quais são as características que se exigiu da mulher? A sensibilidade, a docilidade, a ternura, o devotamento, as emoções, a fragilidade física. Então se ensinava as meninas a ser assim. Não sendo assim que é coisa de homem, né? Então essas características eram muito diferentes. Hoje, não. Ainda bem. Hoje nós vemos homens com características que chamamos femininas, características, e mulheres com características que nós chamaríamos masculinas, e que não são nem homem nem mulher. Porque a gente veio aqui, ora como homem, ora como mulher, para aprender todas as características boas, todas as virtudes. Quando a gente aprender tudo e não precisar mais voltar ao mundo material, nós não precisamos mais dessa diferenciação. Nós teremos todas as virtudes, tanto femininas quanto masculinas. Jesus, Espírito puro, tem todas as qualidades. Tem a qualidade da ternura, da sensibilidade, né? Da energia, tem todas, porque já aprendeu todas.
Então nós não somos homens ou mulheres, nós estamos homens e mulheres. E é por isso que nós temos que aprender a nos relacionar, porque se não aprendermos, dentro da reestruturação que a gente precisa fazer, a mulher precisa aprender a buscar o seu lugar, valorizando-se. O que acontece? Como a família se estruturou, né? Os homens se tornaram inseguros, porque agora eles não têm mais o poder de dizer assim porque eu quero que seja assim. Eles estão inseguros. E dentro da família, a figura, a referência do homem, ela diminuiu muito. Nós precisamos, quando voltamos a esse mundo como criança, precisamos dessa referência, triângulo pai, mãe e filho. É esse triângulo pai, mãe e filho que nos dá a estabilidade emocional, a saúde psíquica. Mas como esse triângulo está desmanchado, muitas vezes não há a figura do pai, quase sempre, né? Aí a mãe tem que assumir a figura do pai e da mãe. O que acontece? As crianças estão se criando sem essa referência e estão se tornando inseguros. O que acontece? Quem é que cria as crianças? São as mães. A mulher, ela está criando filhos inseguros. Por quê? Porque ela não está sabendo escolher o parceiro. E aí, novamente, nós vamos voltar para a doutrina espírita e o que ela nos diz. Como é que são feitos os casamentos? Como é que é feita a escolha do parceiro? A ciência diz de uma forma, né? Mas Freud, por exemplo, diz que é pelo complexo de Édipo, que o homem procura na mulher as qualidades da mãe, a mulher procura no homem as qualidades do pai. Mas o que a doutrina espírita nos diz? Como é que é feita a escolha do parceiro? Para começar, dentro da nossa grau de evolução, que ainda é muito baixo, a gente escolhe muito pouco. Porque nós somos seres comprometidos, somos seres reencarnantes. E cada vez que reencarnamos, nós temos que fazer um programa. Porque a gente não vem assim aqui para passeio, sem saber o que veio fazer, tipo mosca tonta. Cada um de nós traz um programa reencarnatório. Embora que vocês vão dizer, mas eu não sei, eu não me lembro, mas eu tenho, inconscientemente eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu vim fazer, qual é a minha programação. Né? E se nós aprendermos a nos buscar, a nos conhecer, nós vamos encontrar esses apelos que trazemos de compromisso de outras vidas, saber por que nos reunimos. Né? A psicologia diz que uma das escolhas mais difíceis que se pode ter é escolher o parceiro. Por quê? Porque são dois seres que não se criaram juntos, que têm outras formas, outros costumes, outras formas de ver a vida. Mas, na verdade, a doutrina espírita nos explica que nós viemos aqui. Então, por quê? Ou por resgate. O que é resgate? Nós temos que voltar, porque já viemos outras vezes como homem e mulher, já tivemos um relacionamento e não deu certo. Então nos ferimos. Tudo aquilo que eu deixo de dar ao outro, em questão de segurança, de afeto, de esclarecimento, eu fico devendo para ele. E eu tenho que voltar e pagar
Não é pagar no sentido de castigo, não é castigo, é aprender. Aprender a dar ao outro aquilo que lhe cabe. Num relacionamento, eu sou responsável pelo outro. Relacionar-se é comprometer-se. E aquilo que eu não dou ao outro, eu fico devendo. E esse ficar devendo fica na minha consciência, é algo que eu preciso fazer. Né? Então, eu venho por resgate. Né? Claro que espíritos bons, superiores, nos ajudam a fazer essa programação e a gente volta com aqueles sem saber que é o mesmo, né? Voltamos para nos aprender a nos amar, aprender a nos querer bem, aprender a nos ter indulgência, tolerância. Sacrificiais são aqueles casamentos em que um dos cônjuges já está bem adiantado, já tem intuição de que por que se reúne em família, né? E quer ajudar o outro que ainda não aprendeu a conviver em família. Então ele vem, ele se sacrifica, ele podia arrumar um parceiro melhor, mas ele se sacrifica porque ele quer bem aquela criatura e quer lutar junto com ela para ajudá-la. E aí, então, às vezes, a gente vê casamentos, tanto na parte masculina como feminina, em que há esse sacrifício, esse devotamento, né? Para cumprir uma missão. Ou vem por missão, aqueles espíritos mais adiantados, que vêm à Terra para uma missão, como Kardec e a Gabrielle Boudet, Amélie Boudet. Eles vêm por missão, juntos para fazer uma obra social. Ou dois cientistas, homem e mulher, que vêm para criar, como a família Curie, né? Para criar o cinema, por afinidade, mas isso é mais tarde, quando a gente já não deve nada para ninguém, quando nós nos aprendermos a nos querer bem, aí a gente pode vir por afinidade. Né? Mas ainda dentro do nosso grau evolutivo da Terra, ainda está difícil. E tem aqueles circunstanciais, são aquelas casais que não estava previsto, mas que numa circunstância, e agora isso que acontece muito pela vulgarização do amor que estamos vivendo, essa liberação exagerada, em que é muito fácil homens e mulheres se encontrarem em ambientes que propiciam assim esta emoção descontrolada, músicas exageradas, bebidas, né? Liberação total, e circunstancialmente se formam, ficam juntos, como se diz. Não tinham compromisso até agora, mas a partir de agora se compromissaram. E numa outra vida, tudo aquilo, toda a ilusão que eu transmiti para aquele ser que achou que ia encontrar ali o grande amor, porque a nossa grande falha, a nossa grande deficiência é a falta do amor. Como as famílias se desmoronaram, se desestruturaram, e quando eu digo assim, por favor, não me leve a mal, não somos todos, existem famílias ainda, graças a Deus, muito bem estruturadas, né? Inclusive, já existe essa possibilidade de formar novas famílias e a gente está vendo que essa gente jovem está aprendendo a se reestruturar com o mínimo de trauma. Eles estão tranquilos, os filhos estão aceitando, mas tudo isso tem que ser feito com disciplina. Quem não tem um lar estruturado, quem não aprende no lar a amar,
a renunciar, né, em bem do outro, esse aí está batendo cabeça. Porque uma dos grandes preconceitos que dificulta o relacionamento entre homem e mulher é que a gente diz assim, eu caso para ser feliz. E ninguém casa para ser feliz, a pessoa ou é feliz ou não é. Se ela não é feliz, ela vai buscar um relacionamento infeliz. Ninguém casa para ser feliz. Não há mais preparo. O que acontece? Os passarinhos fazem um ninho. Hoje em dia as crianças estão nascendo de essas uniões circunstanciais, né? Então não está havendo um preparo. E isso está modificando profundamente. O que está acontecendo? Acontecendo um relacionamento tóxico, né? Pior do que era antes, quando o homem dominava, porque havia um limite, uma estrutura. Hoje em dia as pessoas estão perdidas, a globalização, a vulgarização, o amor como vulgarização total, né? Criado pelos meios de comunicação, a indústria do sexo, está fazendo com que as pessoas adoeçam por falta de amor. Não há mais espiritualidade quase. O que aconteceu? Essa crença dogmática que nós trazemos desde o início do cristianismo, essa crença dogmática não serve mais. As pessoas não estão acreditando. As pessoas se apegam a essa fé dogmática porque não querem pensar, porque têm medo, porque se sentem inseguros. Ou não acreditam, e como não tem certeza da vida futura, ele só, eu tenho certeza, é dessa que eu estou vivendo aqui. Então eu vou aproveitar aqui, vou retirar daqui todos os prazeres que eu puder, porque essa aqui eu garanto. Eu não sei se eu tenho, outra eu não tenho. Né? Então, vulgariza o prazer, se vulgarizou, o amor virou coisa banal. Essa desvalorização transforma homens e mulheres em criaturas infelizes que buscam no relacionamento amor e não encontram, porque o amor não é isso. Amor é uma relação entre duas pessoas iguais. Duas pessoas iguais, com os mesmos direitos, né? Com os mesmos deveres. É cumplicidade, é saber os limites, é respeito. Onde não existem duas pessoas iguais, não tem respeito. Uma sempre vai querer mandar na outra. Tem que haver respeito. Tem que entender que ninguém modifica ninguém. Ou se aceita as pessoas como elas são, ou simplesmente vamos nos separar, né? E o que está acontecendo? Infelizmente, os homens estão ficando muito violentos. Né? Hoje, casualmente não, porque vocês sabem que essas notícias de feminicídio, elas têm vindo constantemente, todos os dias tem uma triste notícia. Hoje falaram, por exemplo, que chegaram à conclusão que os homens ficam mais violentos após o futebol, quer dizer, aqueles que perdem. O que está acontecendo? As pessoas não têm mais capacidade de frustração. Quando a vida está tão morna, tão sem prazer, tão sem sentido pela falta de espiritualidade, que qualquer prazer que perca se torna inseguro. Não tem capacidade, não são fortes para enfrentar
até um jogo, uma partida, uma perda de partida de futebol e vão para casa agredir as mulheres. É falta de respeito, falta de limites, falta de disciplina. Tudo isso porque nós precisamos reestruturar as nossas famílias. Não com aquelas regras rígidas de antigamente, mas dentro da igualdade, daquilo que aprendemos que somos seres criados para o amor, que estamos aqui, ora como homens, ora como mulheres, para justamente aprender a nos ter bem e para receber dentro do nosso lar aqueles espíritos que também vêm e que geralmente também estão comprometidos conosco. E sempre que não há esta formação no lar, as pessoas se tornam inseguras, os homens estão perdendo, porque há muito tempo houve aquele domínio, e eu acredito que ainda não há essas condições de mudar ainda, voltam sempre como homem, voltam sempre dentro daquela noção de que para ter valor ele precisa mandar. Perdem o valor e se desmoralizam, e se violentam, e se frustram, né? E o que está acontecendo com as mulheres? Por que as mulheres estão aceitando esse tipo de relacionamento agressivo? Também pela falta de amor, pela carência afetiva. Uma menina que se cria num lar sem amor, com um pai abusivo, com uma mãe desleixada, esta menina, ela é carente de amor. O primeiro sinal de carinho que um homem fizer para ela, ela se entrega. Ela é carente, por uma migalha de carinho, ela entrega a sua dignidade, porque ninguém é digno fazendo sexo por obrigação. E a mulher está se desvalorizando por esta falta, porque ela não precisa. Desculpa, o que é um relacionamento? Um relacionamento que é só baseado em emoções, que se criou numa noite lá de farra, de emoções fortes, ele só pode ser alimentado por emoções. E aí, quanto mais emoções para alimentar o amor, até chegar ao ponto de que esgota. Não há nada mais que alimente. Então cria raiva disso. O que é o ódio? Por que os homens estão matando as mulheres? Chico Xavier já dizia, o ódio é o amor que enlouqueceu. É a falta de amor. E a mulher, ela é responsável por esse relacionamento. Qualquer agressão não é admitida. Ninguém merece um carinho por uma semana de agressão, por uma agressão que seja. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas criadas para o amor, né? E precisamos ser respeitados. Se não houver respeito, respeito é a palavra, respeito e disciplina. São as palavras que vão fundar os novos lares. Enquanto não houver isso, nós não vamos acertar. E o desmazelo está tão grande que está levando a ser um perigo, já um perigo de causa pública, uma coisa terrível, esta violência do homem contra a mulher e as mulheres aceitando conviver por falta de amor. O amor, o afeto é o alimento principal. Eu lembro que, mas faz tempo isso, acho que há mais de 30 anos, a Fergus lançou uma campanha valorizando a família e dizia assim,
Família, aperte mais esse laço. Você voltará a nascer. Olha, estava na hora de nós voltarmos a esta campanha. Aperte mais esse laço. É preciso ter famílias bem construídas, porque quando nós voltarmos aqui, onde queremos ser recebidos? Que tipo de família, que tipo de ninho a gente quer encontrar? E nós temos que preparar, nós, que eu digo, as mulheres que hoje estão criando filhos, criar meninos com respeito às meninas, meninas respeitando os meninos, cada um dentro da sua função. As funções são as mesmas. A mulher pode fazer tudo que o homem faz, o homem também só não pode gerar e amamentar. Mas tem que haver respeito, tem que haver realmente essa relação, essa troca, porque senão não há troca de afeto. Quando só uma tem afeto, o outro é violento, ela está perdendo tempo, não existe troca. Estamos perdendo o que há de melhor nós, que é essa nossa capacidade de amar. Então eu volto a dizer, é preciso nós... E claro que isso vai ser um trabalho muito longo, mas que começa cada um de nós nos conscientizar dos nossos direitos. Graças a Deus, existem, nós não podemos dizer que todo mundo, temos grandes oportunidades de ver hoje em dia, por exemplo, está muito comum pela essa desestruturação, eles estão se formando novas famílias, essas novas famílias, por sua vez, tem que haver respeito. Uma mãe não pode, ao desfazer um lar, já querer construir outro lar. Se ela tem filhos pequenos, ela tem que pensar muito que homem ela vai botar para dentro de casa. A mulher é a mais responsável por digamos assim, essa epidemia de violência que estamos vendo do homem. As mulheres precisam cuidar. Todas as funções são sagradas, mas a função de mãe ela tem que se superar a função da mulher. Senão nós não estamos criando filhos saudáveis que mais tarde vão poder ter relacionamentos saudáveis. Temos que pensar. Claro que eu não falei na internet, que a internet é a parte cal. Está desmoronando com tudo. Agora os países mais adiantados estão se dando conta do mal e dessa liberação total da internet. Estão procurando criar leis para restringir que as crianças e os jovens tenham acesso à internet, né? Porque tudo que não há limite, não há disciplina, acaba criando males terríveis para nós todos. São doenças, a gente pode dizer assim, não todos, mas a humanidade, de um modo geral, está doente, está enlouquecida por falta de sentido na vida, falta de espiritualidade, falta de saber parar e pensar o que eu estou fazendo aqui. O que é viver? Por que eu vim à Terra? Fazer o quê? E depois, será que não existe nada mais? O que é a vida? Essas perguntas existenciais a gente precisa fazer e precisa ensinar as crianças também a se perguntar, a serem filósofos, a fazer perguntas o porquê, mas por que isso, por que aquilo? Para nos encontrarmos, porque esse vazio está nos matando. Hoje nós vamos encerrar aqui. Eu espero poder chegar outra vez, falar coisas mais suaves, falar em Jesus,
tudo aquilo que Ele nos trouxe de bom, né? Tudo aquilo que a gente não está mostrando para os nossos filhos. O guia, o mestre da nossa vida. Só isso que está faltando nos lares. Mas agora nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, para refletir um pouco sobre as nossas vidas, para sabermos que somos filhos de Deus, fomos criados para o amor, para a felicidade, e que só basta nós nos propormos a viver em paz, em harmonia, que tudo mais nos será dado por acréscimo. Obrigado, amigos espirituais que estiveram conosco, dando-nos condições de trabalho, criando ambientes de paz, de muita harmonia, para que possamos sair daqui e espalhar lá nos nossos lares estas energias positivas que possam nos trazer mais paz, mais amor na nossa vida. E te pedimos, Pai amado, por todos os que ainda se encontram enlouquecidos por falta de amor, permite que nós possamos criar lares onde exista responsabilidade para que todos possam crescer sadios, felizes, que para isso fomos criados. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, nós estamos neste momento agradecidos, pedindo licença para voltarmos aos nossos lares com a tua proteção e a tua segurança.